Continuando aqui, pessoal, na nossa revisão, a tia já falou um pouquinho de lixo, né? Mas ainda vou revisar com vocês algumas questões do lixo, né? Porque quando eu fui corrigindo a atividade, a gente já foi falando os vasilhames, onde são colocados de acordo com a coleta seletiva, mas a gente ainda vai falar um pouquinho de lixo novamente. Então vamos lá, só lembrando as diferenças aqui dos tipos de água, tá? A gente tem a água mineral, que é a água rica em sais minerais, né? Então isso aqui eu trouxe rótulo, como eu já tinha trazido nas outras aulas, onde eu mostro aqui todos os sais minerais que são necessários para manter a nossa saúde. Então, quando ele coloca composição química, ele está trazendo, porque tem que trazer, toda a água tem que trazer, porque tem pessoas que, por exemplo, não podem às vezes tomar determinado tipo de água por um problema renal, que é o problema nos rins, né? Os nossos rins, a função dele é fazer a filtração do sangue. Então, às vezes ele não está funcionando de forma correta, ele não vai filtrar e não vai eliminar o excesso de sais minerais. Então, toda a água, claro, por lei, ela tem que trazer a sua composição química. Então, o que diferencia uma composição química de uma água para outra? A rocha no qual ela foi tirada, né? A procedência daquela água. Então, às vezes, determinada fonte tem uma concentração maior, por exemplo, em fluoreto, em potássio, em sódio, outras a concentração é menor. Então, a concentração muda de acordo com o lugar de onde essa água foi tirada. Então, uma água mineral é uma água na qual ela tem sais minerais dissolvidos. Ela não é uma água pura, né? Aqui ainda trouxe a questão da alcalinidade, pH. pH, só por medida de curiosidade mesmo, pessoal, pH é o nível de acidez. Então, a tia, eu acho que eu falei, quando eu expliquei solo, eu falei que é interessante, é importante saber o pH do solo, ou seja, a quantidade de acidez que tem naquele solo. Tem vegetal que suporta altos níveis de acidez, mas tem vegetal que não suporta. Então, quando eu olho o pH de determinado elemento, eu estou verificando nada mais, nada menos do que o índice de acidez. Então, o pH também pode variar de uma água para outra. Então, água mineral é uma água rica em minerais. Aqui nesse caso, pessoal, a gente vai ver agora, então a gente já falou de água mineral, rica em sais minerais. A água gasosa é rica em gases, né, que eles colocam ali, principalmente gás carbônico, por isso ela dá aquelas bolinhas. E a gente já falou de água destilada, que é uma água livre de sais. Aqui agora a gente vai relembrar as mudanças de estados da água. Então, a gente não pode esquecer que a água está no estado sólido, gelo, onde as moléculas estão bem juntinhas, no estado líquido, onde essas moléculas estão juntas, mas nem tanto, no estado gasoso, onde as moléculas já estão mais dispersas, mais separadas. Portanto, o que faz com que mude de estado é o recebimento do calor. Se recebe calor ou se ele perde calor. Então, por exemplo, no caso da água no estado sólido ela vai ganhar calor. Então, se ela ganha calor, tá? No caso do sol, por exemplo, eu coloquei um copo com gelo no sol, ela vai ganhar o calor do sol. Então, ela vai sair do estado sólido e vai passar para o estado líquido. Então, ela ganhou calor. Aqui, nesse caso, o que eu tenho? Eu fiz uma fusão, onde eu passei a água do estado sólido, as moléculas mais juntas começaram a separar um pouquinho. Então, eu fiz uma fusão, mudança do estado sólido para o estado líquido. No estado líquido, ele vai passar para o estado gasoso, ele vai ganhar calor de novo, ele vai passar para o estado gasoso. Então, o que eu vou fazer? Uma evaporação, tá? No caso da água evaporar, ou seja, se ela evapora, eu tenho um procedimento mais rápido, mais lento. Se ela vai, por exemplo, num processo de ebulição, igual nesse caso aqui, a água da chaleira, ela está mudando do estado líquido para o gasoso mais rapidamente do que uma evaporação. Água no estado gasoso, ela vai passar para o estado líquido. Então, eu tenho uma condensação.
No estado líquido, ela vai perder calor. Eu vou pegar um copo com água e vou submeter a um congelador, por exemplo, onde ela vai perder calor. A temperatura vai abaixar. Eu tenho uma solidificação. Água no estado líquido para o sólido, solidificação. Então, só revisando. No estado sólido para o líquido, eu fiz uma fusão. No líquido para o vapor, eu fiz uma, ou para o gasoso, eu fiz uma evaporação. Do gasoso para o líquido, que é o que acontece com a água da chuva, quando ela cai de forma líquida, né? Quando ela pega a temperatura mais alta, ela vai precipitar. Então, é a chuva forma líquida. Se eu pego temperaturas mais baixas, ela vai solidificar, formando granizo, a neve, por exemplo. Então, do líquido para o sólido, eu fiz uma solidificação. Então, aqui o que a gente tem que ficar atento, galera? É a mudança, a passagem. Então, quando ela recebe calor, ela vai mudar. Recebe a luz do sol, nesse caso, ela vai mudar. Então, vou fazer uma fusão ou uma evaporação. No ciclo da água, que é um processo que está acontecendo sempre, né? A água, o ciclo hidrológico, o ciclo da água é um processo constante. Por isso que a gente fala, a água do mundo vai acabar? Não, a água do mundo nunca vai acabar. Mas a água potável que a gente tem acesso, sim. Então, vamos lá. Todos os dias o calor do sol faz a água dos oceanos, rios, lagos, lagoas, açudes evaporar. Então, ela vai sair do líquido para o estado de gasoso, vapor. Ela vai evaporar. Quando as plantas transpiram, porque planta também transpira, libera vapor de água para o meio. Quando nós, os animais, estamos transpirando e respirando também, a gente está liberando vapor de água para o meio. Então, o que vai acontecer? Essa água também, ela vai mudar de estado, né? Ela vai para a atmosfera, que eu estou querendo dizer. O que vai acontecer? Ela vai para a nuvem, vai condensar, e ela vai precipitar. Então, se ela pega temperaturas maiores, ela vai precipitar na forma de água, chuva líquida. Se ela pega temperaturas mais baixas, ela solidifica, virando granizo, neve. Quando ela cai de forma líquida, né, e mesmo depois que ela derrete, né, no caso da neve, ela vai pegar em alguns locais o que nós chamamos de rochas porosas. Então, essa água vai infiltrar no subsolo. Então, ela vai ser puxada, né, absorvida por essas rochas porosas, vai passar por essas rochas e vai infiltrar no subsolo, formando os nossos lençóis de água, retornando o ciclo, que é o ciclo hidrológico. Por isso que a água sempre volta, né? No caso, volta na questão que a tia está querendo dizer, porque ela participa do ciclo hidrológico. Água gasosa, eu já tinha falado, que é a água que tem mais gases, por isso ela tem essas bolhazinhas, né? Tem gente que gosta dela gasosa, tem gente que já não gosta, isso é preferência. Destilação. Tipos de lixo, vamos dar uma relembrada nisso, tá? Junto aqui. Então, eu tenho o lixo de casa, que é o lixo domiciliar, né? Onde eu vou ter papel higiênico, que é o papel sanitário, que é lixo, fraldas descartáveis, o lixo público, né? Aqueles que vêm de áreas públicas mesmo, em vez de praças, praias, ruas, serviço de saúde, que eles são perigosos, são materiais biológicos perigosos, por isso são incinerados. Lembra que a incineração é a queima do lixo, né? Então são ampolas, seringas, agulhas, vidros, que a gente não pode ter contato porque pode ter algum elemento infectante, né? Algum agente causador de doença. O industrial, né? Porque pode ter tinta, que é o que sai das indústrias que fizeram determinados produtos, então eles usam elementos químicos. A tia falou em uma das aulas, deixa eu só pular para esse aqui, do metal pesado, né? O que é um metal pesado? São os elementos químicos, o mercúrio é um metal pesado, eles são elementos bioacumulativos, o cádmio são elementos bioacumulativos. O que são bioacumulativos? A gente não percebe, mas ele vai acumulando no tecido do corpo, podendo levar a doenças tanto neurológicas quanto tipos de câncer, problemas na pele. Então, são lixo eletrônico, ele é perigoso por quê? Por usar justamente esses elementos químicos. O lixo agrícola, né? Aqui também tem um perigo que é as embalagens de pesticidas ou agrotóxicos, que devem ser descartados de forma correta, deve dar um destino correto a esse lixo, geralmente devolvendo para o lugar que comprou. Eles vão recolher
e vão dar um destino correto a esse lixo. É a mesma coisa de pilha, né? Pilha, bateria de celular, que tem esses metais pesados, a gente deve juntar e devolver para o local de coleta e eles darão. É a situação da fotossíntese que a tia não falou no começo da aula. Lembrar, né, a gente revisar a fotossíntese também, lembrar que a fotossíntese, então assim, na matéria vai cair fotossíntese, ao capítulo do lixo, a água, né, mudanças de estados físicos da água, os tipos de água, isso tem que saber também. Aquela parte de calor e temperatura a tia não colocou na bimestral. Outra coisa, fotossíntese, lembrar, aquela parte de efeito estufa também a tia não colocou, camada de ozônio, nada disso não. Só relembrando a fotossíntese, lembra que a fotossíntese ela é um processo no qual, o vegetal absorve, consome, ele tira do meio ambiente o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, água, que a planta retira da raiz e leva até a folha, clorofila, que é um pigmento que os vegetais já produzem, então ela pega esses 3 elementos, faz a fotossíntese. Então, durante o processo de fotossíntese, o que ela está fazendo? Ela está produzindo, o vegetal está produzindo para ela mesmo o açúcar, que ela vai armazenar, que ela vai guardar em fonte de amido. Então, ela está usando para se alimentar. Mas, em contrapartida, ela está liberando o oxigênio para o meio ambiente. Então, a fotossíntese libera o O2, o oxigênio para o meio ambiente, para que nós e os outros seres vivos possamos aproveitá-lo como fonte energética, porque o oxigênio é a respiração, nada mais é do que uma fonte energética. Outra coisa que a gente não pode esquecer na fotossíntese também, apesar dela ser muito simples, a gente às vezes troca mesmo, é que ela consome gás carbônico e libera oxigênio. E é um processo vital, tá? A fotossíntese é um processo extremamente importante. Por quê? Libera oxigênio. E a gente precisa de oxigênio para sobreviver. Ok? Pessoal, boa prova para vocês, né? Estudem direitinho essa questão do lixo, tipos de lixo, os vasilhames, os R's, igual a tia falou, a questão dos tipos de água, tá? A fotossíntese também, igual eu falei, é simples, mas às vezes troca sem querer, a gente costuma trocar isso. No mais, boa prova para vocês, viu, pessoal? Fica todo mundo bem, fica todo mundo com Deus aí. Beijinho, tchau, até a próxima aula, galera.